Fala, gurizada do Primeirão. Tudo tranquilo com vocês? Espero que vocês e suas famílias estejam todos bem. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o nosso último conceito físico do ano, que é o conceito de empuxo. A gente vai finalizar com isso o nosso estudo de hidrostática, com o que a gente se propõe para o primeiro ano. Vocês vão seguir depois no segundo ano com ela e mais a hidrodinâmica. Então, turma, no decorrer dessas 3 últimas aulas, a gente definiu para vocês a hidrostática como sendo o estudo dos fluidos em repouso, não é, os líquidos e gases. A gente diferenciou a densidade da massa específica. Nós apresentamos para vocês o que é a pressão, seguida do teorema de Stephen e do princípio de Pascal. E hoje, com esses conceitos já prontos e bem formados, a gente vai trabalhar com o princípio de Arquimedes, que vem a ser a definição de empuxo, o nosso último tópico. Então, como objetivo de aula de hoje, a gente tem que conhecer esse princípio, conhecer o empuxo como sendo a última grandeza física deste ano. E aí vocês têm a imagem aqui de uma coroa de ouro e de uma barrinha de ouro, ambas mergulhadas em um fluido. O que será que isso tem a ver com a nossa história? O que será que isso tem a ver com a apresentação do empuxo para nós? Então vamos lá. Nossa aula de hoje ela é tranquila, rápida, ela é somente a definição do empuxo. E o que é um empuxo? O empuxo ele é uma força, entre tantas que a gente já estudou no primeiro ano. Essa vem ser a última força que a gente trabalha aqui. Ela é uma força que surge quando a gente mergulha um objeto em um determinado fluido, normalmente líquido. A gente vai trabalhar aqui com os líquidos. Ah, mas o empuxo surge no ar também? Sim, mas a gente vai trabalhar com o fluido líquido. Ele tem uma direção vertical, sempre com o sentido para cima. E ele corresponde ao peso do volume do líquido deslocado. Isso é importante. Então, o empuxo, ele é aquele responsável por quando nós estamos numa piscina brincando e uma pessoa tenta levantar a outra, parece que essa pessoa está mais leve, parece que o força-peso dela é menor. Por quê? Porque existe um empuxo ali atuando na vertical para cima que está nos ajudando a levantar essa pessoa. Então a gente tem a sensação de que o peso dela é menor. Mas olha essa última frase, corresponde ao peso do volume do líquido deslocado. Então o que acontece? Quando a gente mergulha um objeto em um fluido líquido, esse fluido tem uma parte dele que se desloca. Se eu colocar, por exemplo, encher um copo de água totalmente cheio, está ali na superfície pronto para vazar, e eu largar qualquer coisa dentro deste copo, uma parte desse líquido vai extravasar, vai sair para fora do copo. E o empuxo, a força empuxo, diz que é exatamente o peso desse fluido que se deslocou. Então, o que a gente tem ali para o empuxo? Que o empuxo, como sendo o peso deslocado, então, e o que é o peso? Massa vezes gravidade. A massa deslocada vezes a gravidade. Só que a gente já aprendeu que a massa específica é a massa sobre o volume. Se eu isolar a massa nessa equaçãozinha que vocês estão vendo ali embaixo, a massa é igual ao quê? A massa específica vezes o volume. E eu vou substituir a massa, então, na equação do empuxo. E eu vou ter, então, como eu consigo calcular o empuxo? Multiplicando a densidade, a massa específica do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade do local. Esta é a equação, então, para a gente trabalhar com empuxo atuando em um determinado corpo. Bom, como que surgiu o empuxo? O empuxo ele surge por causa da diferença de pressão que existe entre a parte inferior e superior desse objeto que foi mergulhado. A gente já aprendeu a trabalhar com essa diferença de pressão lá no teorema de Stephen. Então, a parte inferior, em virtude de uma maior profundidade, tem uma pressão maior
que na parte superior. Já estudamos isso também. Então surge uma força vertical para cima que a gente definiu como empuxo. A gente não, na realidade quem foi o cara que fez essa definição. Então quem que explicou o que é um empuxo? Quem explicou foi Arquimedes. Ele foi um matemático engenheiro grego que foi incumbido por um rei de mostrar se a sua coroa era ou não de ouro maciço, ou se tinha impurezas nesta coroa. E aí Arquimedes ele recebeu do rei essa incumbência, essa tarefa, e ele ficou pensando como que eu vou conseguir descobrir isso, como matemático, engenheiro, como é que eu vou resolver esse problema. Então, quando ele tomava banho, reza a lenda, não é? Que ele pegou, encheu uma banheira de água e entrou nessa banheira, só que ele observou que um tanto de água foi para fora. E aí, reparando nisso, ele viu que o seu corpo estava sujeito a uma espécie de força que fez com que essa água fosse deslocada. Então, ele recebe do rei essa tarefa e ele pensa no momento de um banho, como fazer isso? Poxa, eu vou mergulhar então a coroa dele com ouro, sem impureza alguma, e eu vou descobrir se elas vão ter o mesmo tipo de comportamento. Pelo que a gente está vendo aqui na imagem, no gifzinho que eu coloquei ao lado, não tiveram, não é? Na história real eu não sei qual foi o fim. Mas ele grita eureka, ele teve uma ideia, daí que vem o termo eureka, descobrir, sei como fazer. Então esse termo eureka vem de Arquimedes durante este banho, pensando em solucionar o problema do rei. Tá bom, gurizada? Tendo conhecimento do empuxo, a gente vai ter 3 casos possíveis. O primeiro caso é quando a gente tem um corpo que passa a flutuar em um determinado fluido líquido. Quando esse corpo flutua, a gente diz que esse corpo possui um peso que é menor que o empuxo, porque o empuxo levou esse corpo para cima, ele está flutuando. Se eu pegar uma bolinha de isopor, por exemplo, e colocar numa água, se eu pegar um gelo, por exemplo, e colocar numa água, parte vai ficar para fora, parte interna, independente, eu vou ter um corpo flutuando. Então o peso é menor que o empuxo. Se esse corpo ele desceu um pouquinho nesse fluido e estabilizou, ele não foi até o fundo, ele ficou em equilíbrio no meio do fluido, eu vou dizer que esse corpo possui o peso exatamente igual ao empuxo. Agora, se eu jogar uma pedra, uma bolinha de chumbo em um fluido líquido, ele descer até o fundo, bater lá na superfície do fundo, a gente vai ter que o peso com certeza foi maior que o empuxo. Venceu então e ele foi até o fundo. Esses são os 3 casos possíveis para empuxo. Então, turma, a aula de hoje teve como objetivo a gente falar de um último conceito físico que vem a ser o empuxo, o último conceito do nosso ano. Esclarecer então que é uma força vertical para cima que foi descoberta por Arquimedes naquele problema que ele recebeu do rei, não é? Entendemos como calcular e os 3 casos possíveis. Está seguindo agora a nossa última lista de exercício. Nós não vamos mais ter conceitos físicos envolvidos nas nossas videoaulas. Os nossos conceitos acabam aqui. Agora a gente vai nos próximos momentos trabalhar somente com solução de exercícios, tá bom? Então, tirem um tempinho para fazer a última lista que vai ser postada. Tirem suas dúvidas na plataforma Moodle comigo ou com o professor Tenente Xavier. Estudem, estamos na finaleira do ano, logo o nosso ano acaba para ele ser validado para vocês, não é? Vocês têm que ter o entendimento de tudo que a gente trabalhou no decorrer das nossas videoaulas, tá bom? E a gente vai ter uma última videoaula aí para se despedir de vocês. Continue se cuidando, fazendo todos aqueles procedimentos de higiene necessários para que a gente saia dessa fortalecidos e com saúde. Abração, primeirão!